Quatro crianças brincavam no playground de uma praça pouco depois do pôr do sol. Ambos sabiam que haviam ultrapassado o horário imposto por seus pais. Entretanto, esperariam até que a última partida do jogo de cartas terminasse, para que finalmente pudessem voltar para suas casas. Evelyn, Pablo, Mônica e Jason literalmente perdiam a noção do tempo e espaço quando estavam juntos, fosse na hora da brincadeira ou dos estudos. Portanto, não perceberam a aproximação de alguém que surgia de trás de uma árvore e que caminhava sorrateiro, trazendo em uma das mãos 4 balões coloridos. Mônica, a gordinha da turma, ficou encantada com a figura daquele palhaço de sorriso tão cordial e afável. Então cutucou Pablo, que se preparava para jogar uma carta. O que foi agora? O que foi agora? O combinado foi que comeríamos somente depois desta partida, se lembra? Antes que Mônica pudesse dizer algo, todos os outros viraram suas cabeças num gesto simultâneo e repentino. Nossa, um palhaço! Disseram em coro. Olá, crianças. Sou o palhaço Destino. Pelo jeito, vocês gostam de brincar. Sim, adoramos, mas... De onde você veio? Não há nenhum circo na cidade, falou Pablo, o mais velho da turma. Correto. Não temos nenhum circo por aqui. Porém, eu venho de um lugar muito mais especial. Nossa, que legal, disse Evelyn, encantada com as cores vibrantes dos balões. Que lugar é esse? Perguntou Jason, um tanto quanto desconfiado. É um lugar mágico, onde não há espaço para dor, fome, medo ou frio. Alguém gostaria de conhecer este lugar tão especial? Sugeriu o palhaço, aproximando-se ainda mais das crianças. Mamãe disse que jamais devemos confiar em estranhos, exclamou Mônica, ficando em pé, assim como os outros também ficaram. Eu pareço estranho, crianças? Pareço? Ao dizer estas palavras, a voz do palhaço, que antes era cativante, agora tinha um tom grave e cavernoso. Entretanto, fora astuto o bastante para disfarçar sua mudança de humor, dando um sorriso de soslaio. Pois bem, prosseguiu ele, com sua cara branca e seus lábios pintados de preto. Tenho uma proposta a fazer. Farei uma pergunta para cada um de vocês. Aquele que acertar a resposta ganhará um balão mágico. Isso mesmo, esses balões são mágicos. E o que eles fazem? Indagou Pablo. Eles são o passaporte para o lugar especial de que falei. As crianças entreolharam-se por um breve momento, até que Pablo deu a palavra. Pode perguntar para mim primeiro. Eu dou as regras por aqui. A primeira pergunta será feita a ela. O palhaço apontou para Mônica, deixando à mostra grandes unhas pintadas de preto, para espanto de todos. Você é muito estranho. Não é um palhaço de verdade, disse Pablo num gesto impetuoso. Acalme-se, meu jovem fedelho, acalentou o palhaço, pousando a mão sobre o ombro do menino, que estranhamente sentiu sua mente anuviar, ficando em estado de estupor. Tudo bem, pode fazer a primeira pergunta, disse Pablo com a voz embargada. O palhaço apontou novamente para Mônica, então começou o jogo. Quantas vezes você fingiu estar doente, só para não ir para a escola e ficar comendo em frente à TV? Mônica ficou envergonhada com aquela pergunta, entretanto, a vontade de ter o balão para si era incontrolável, assim como era para seus 3 amigos. Suas cores tinham um certo brilho estranho e encantador que os tornavam irresistíveis. Não sei ao certo, foram muitas vezes, respondeu ela, cabisbaixa. Muito bem, menina.
Aqui está seu prêmio. Segure-o. Mônica ficou feliz ao segurar o cordão que prendia o balão. Agora é sua vez, Jason. Aliás, adorei o nome. Jason ajeitou a postura, preparando-se para a pergunta. Quando seu cachorro morreu afogado na piscina, você estava sozinho em casa. Foi você quem o jogou na água, não foi? Por mais que tentassem hesitar em responder a verdade, estranhamente não podiam. Sim, eu o joguei na água, mas quando o fiz, o cão já estava morto. Eu o matei com veneno. Jason tinha suor na testa e suas mãos tremiam por dizer a verdade jamais revelada a alguém. Meus parabéns, pequeno mulato. Toma o balão, é seu. Este era dourado e brilhava como ouro. Vamos lá, menina ruiva, disse o palhaço apontando para Evelyn. Quando seus pais viajaram e você ficou em casa sob os cuidados de uma babá, o que você fez para que ela fosse embora e nunca mais voltasse? Nem mesmo para receber pelo trabalho. Eu não fiz nada, senhor palhaço. Resposta errada. Evelyn entristeceu o senho por não ganhar o balão, resumindo seu olhar para o chão com as mãos para trás. Preparado, Pablo? Acho que não. Está ficando tarde, temos que voltar para nossas casas agora. Tem certeza de que não vai querer tentar? Ao dizer aquelas palavras, o palhaço fez um gesto de balançar levemente os balões no ar, aumentando ainda mais o interesse de todos, a ponto de seus olhos brilharem, exalando uma intensa luz alaranjada, mas que logo se apagou. Tudo bem, pode perguntar. O que levou sua irmã mais nova a óbito naquela noite de Natal? Eu a sufoquei com o travesseiro, pois temia que ela contasse para a mamãe que eu a molestava todas as noites antes de dormir. Isso! Agora pegue seu prêmio. Seus amigos o olharam como quem olha para um verme. Entretanto, o estado de estupor que os tomava por completo impedia que se dessem conta da gravidade de tudo aquilo, fosse nas respostas, fosse na reação a elas. Mônica, a única a não receber o balão, ainda aguardava cabisbaixa e submersa a imensa tristeza que sentia. Desejas uma segunda chance, pequena balofa? Buscando uma opinião, Mônica olhou para Pablo, que fez um gesto com a cabeça para que ela aceitasse a cortesia do palhaço. Sim, eu cortei a mim mesma com uma faca e disse que se a babá não fosse embora naquela noite ainda, eu convenceria meus pais de que fora ela a me ferir. De repente, o palhaço começou a bater palmas de forma debochada. Uma de cada vez. Bem devagar. Pegue. O balão é seu, disse o palhaço, entregando o último balão, este na cor rosa brilhante. Andando de ré, o palhaço foi se distanciando com um enorme sorriso no rosto. Foi quando Pablo perguntou: E quanto ao lugar especial de que falou? Estou voltando para lá, onde os aguardarei ansioso. Dito isso, o palhaço finalmente se perdeu de vista, sumindo entre as árvores da praça. As crianças ficaram ali, encantadas com as cores dos balões, mudas e visivelmente confusas. Foi quando, de repente, os balões começaram a estourar, liberando cada um deles uma fumaça de cor verde. Era gás mostarda que logo sufocou a todos, provocando tosse e vermelhidão nas faces, até que todos caíssem no chão e agonizassem até a morte.